querido irmão, minha querida irmã. Se você está aqui, é porque você veio buscar mais informações sobre o nosso processo de cura com a medicina sagrada. Ou você veio buscar mais informações sobre esse processo espiritual de cura. Você veio buscar entender como é tudo isso. E eu estou aqui para explicar para você. Mas você precisa entender o seguinte: dentro dessas informações que você vai receber, é referente a 2 processos que são realizados aqui no Universo Ascensão. Então, nós vamos falar sobre a cerimônia espiritual de cura que acontece presencialmente no Universo Ascensão, no Templo Nova Jerusalém. E você vai também entender sobre um processo que acontece de forma espiritual, à distância, ou seja, que você pode se conectar e participar, estando aí na sua casa. Não importa em que lugar do Brasil ou do mundo você esteja, você consegue participar à distância junto com a gente, estando na sua casa, recebendo todas as orientações sobre esse processo, de que forma acontece e de que forma você se conecta a esse fluxo. Mas você precisa entender uma coisa: essa explicação que você vai receber, essas orientações, elas fazem parte de um planejamento de trabalho espiritual que vai ser realizado dentro do projeto Ascensão Planetária nesse ano inteiro de 2024. Então essas explicações que você vai receber aqui, elas servem para todos os processos que você for se conectar para fazer, tanto o processo físico quanto o processo virtual, à distância. E aí a gente vai explicar para você como que funciona todos esses fluxos. A primeira coisa que nós precisamos saber antes de qualquer outra informação é o que é um trabalho espiritual. Você precisa entender assim: um trabalho espiritual, ele é realizado em conexão com seres espirituais, com uma egrégora de seres mais avançados espiritualmente, que te permitem passar por um fluxo, passar por um trabalho espiritual de uma forma mais intensa. Por exemplo, dentro desses trabalhos que são realizados aqui no Universo Ascensão, nós trabalhamos com a egrégora dos nossos irmãos mais avançados. Nós trabalhamos com os seres denominados de arcturianos. Para quem não sabe quem são os arcturianos são seres de 9ª dimensão. São seres mais avançados, que já venceram todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando nesse momento, dentro dessa transição do nosso planeta. E os arcturianos são seres muito amorosos, e eles sempre se colocam à disposição para poder trabalhar junto com a gente dentro desses fluxos espirituais. Os arcturianos têm muito a nos ensinar, e boa parte do aprendizado que chega para todos nós nesse momento, ele pode ser assistido, percebido através da observação e comparação. Claro, a gente aprende muito dessa forma. Para a gente entender tudo isso que está acontecendo e qual a direção correta que nós devemos seguir, a gente pode observar. Por exemplo, os nossos irmãos arcturianos são seres de 9ª dimensão. E nós ainda estamos numa 3ª dimensão, dando um salto quântico para uma 5ª dimensão. Então, o que tem de diferente dos seres humanos para os arcturianos? Primeiramente, a conexão. Os seres arcturianos, eles são seres que eles vivem dentro de um coletivo.
Então não são seres individuais, não são seres que pensam apenas neles, que vivem apenas em prol de seus próprios interesses. São seres que aprenderam a se ver todos como um. E todos os seres de raças mais evoluídas, mais avançadas, já estão vivendo esse momento, já estão vivendo esta conexão dentro de um processo do despertar muito mais intenso. E esse fluxo todo faz com que o nosso processo evolutivo vá para essa direção de nós vermos conectados aos demais. Então isso já é um aprendizado muito importante. Por isso que esses seres arcturianos, eles nos veem como irmãos, eles nos veem como irmãos, e por isso que eles buscam nos ajudar de todas as formas. Então, dentro desses trabalhos espirituais, nós estamos conectados com os arcturianos, nós estamos conectados com a egrégora de Mãe Maria, dentro desses trabalhos que são realizados. Tanto o trabalho físico quanto o trabalho espiritual virtual. Esse em que as pessoas estão presencialmente aqui no Universo Ascensão e esse em que você faz à distância, estando na sua casa. Então você se conecta a essa egrégora de seres que estão nesse momento contribuindo para que a gente se melhore, para que a gente busque evoluir e para que a gente busque se conectar com a amorosidade do nosso coração. Então, seres como arcturianos, pleiadianos, felinos, sirianos e várias outras egrégoras de seres, como o Comando Asta, Arcanjo Miguel e vários outros, estão sempre contribuindo dentro desses trabalhos, estão sempre guiando esse trabalho espiritualmente. Isso é o que permite com que a gente consiga realizar esses trabalhos de forma segura, tanto presencial quanto à distância. Mas eu sei que você veio aqui não apenas para receber essas informações, mas para saber o que você pode viver, o que pode acontecer com você e o que pode mudar na sua vida participando de um processo como esse. Então, a melhor maneira de eu explicar isso para você é contando um pouco da minha história. Eu já estava em contato há algum tempo atrás, eu já estava em contato com os seres de luz, recebendo orientação, e foi quando eu morava lá em Macapá, estado do Amapá. E em um certo momento, os seres de luz me disseram, meus mentores, que eles me falaram sobre a ayahuasca. E eu não sabia o que era a ayahuasca. Eu não tinha entendimento do que era a ayahuasca. Mas eu recebi aquela informação e até tentei pesquisar. Mas eu não sabia escrever ayahuasca e eu não encontrei no Google, não encontrei nas ferramentas de pesquisa. E logo depois, um irmão querido, ele me passou uma mensagem pedindo que eu ancorasse ele, pois ele estava indo participar de uma cerimônia de ayahuasca. E naquele momento eu fiquei eufórico porque eu queria saber o que era a ayahuasca. E ele disse, olha, já estou entrando aqui no procedimento, na ritualística, tenho que desligar o celular, manda energia aí para me ancorar, que aqui o negócio é muito intenso. E ele me falou assim, a gente consegue ver vidas presentes, passadas, futuras, a gente consegue se conectar com os nossos mentores, mas antes disso a gente precisa mergulhar e olhar a nossa sombra, e isso me assusta. Ele me falou isso. Eu falei, pode ficar tranquilo, vou ficar daqui ancorando você, e quando você sair daí, me diga como foi. Quando eu desliguei o telefone, que nós terminamos de falar, ele passou uma mensagem, eu recebi a informação dos mentores que eu iria fazer no mesmo lugar que esse irmão estava indo fazer. E a minha equipe espiritual estava me direcionando para aquele lugar. E hoje, que eu sou um curandeiro, que eu trabalho com esse trabalho, com essa consciência da medicina sagrada, eu entendi porque a importância de eu não ir fazer aquele processo em qualquer lugar. Eu entendi
que, como você está dentro de um campo espiritual elevado, se você vai fazer uma ritualística dessa em qualquer lugar, corre o risco daquela cerimônia que você está participando não ser uma cerimônia ancorada em luz, de não ser uma cerimônia realizada dentro dos procedimentos de ancoramento, ou seja, uma cerimônia que pode não estar ancorada em luz, em amorosidade, em cura, ou seja, uma cerimônia vazia, onde não tem esses seres de luz para garantir a segurança do trabalho que está sendo realizado. E aí eu entendi por que os meus mentores me mandaram para um lugar onde eu iria ficar seguro para aquele processo. E aí assim eu fui direcionado. E eles cuidaram de tudo. Na época eu não tinha recurso e eles providenciaram todo o recurso que eu precisava. Desde a passagem para que eu pudesse vir para São Paulo para fazer o procedimento, o valor da troca energética da cerimônia e tudo mais que foi necessário para que eu pudesse vir de Macapá para São Paulo, para o interior de São Paulo, para passar por um processo espiritual desse. E isso tudo, eu posso dizer assim, mudou a minha vida, porque a partir do momento que eu participei da primeira cerimônia, a minha vida mudou como um todo. Mas eu sei que você deve estar curioso o que eu vi, o que aconteceu e como foi para mim. Eu vou contar. No primeiro momento, quando eu entrei na ritualística, foram feitos todos os ancoramentos necessários. Então foi feito a ritualística do fogo, trabalhando essa energia da transmutação, essa energia da limpeza, de tudo que renasce, como uma fênix que renasce das cinzas. O fogo, ele trabalha toda essa frequência. Eu passei por essa ritualística. Depois eu passei pela ritualística do vento, aonde a defumação com a energia do vento limpou todas as formas de pensamentos, limpou todas aquelas energias negativas do meu campo e me trouxe mais firmado para a ritualística. Depois nós passamos pela ritualística da água. Dentro dessa ritualística da água, a água, ela foi conectada à energia do meu corpo e aquela conexão fez uma total leitura de como estava o meu estado mental, o meu estado físico, o meu estado energético, as minhas crenças e tudo no meu corpo e nos meus campos, nos meus corpos sutis e densos. Foi feita uma total leitura. E aquela água que estava dentro da garrafa, ela foi fluidificada e ela foi conectada à minha energia para servir como um medicamento para me ancorar naquele meu processo de cerimônia da noite inteira. E assim eu passei pela ritualística da água. Depois eu passei por uma outra ritualística, a ritualística da terra, o aterramento, que é aquele momento em que você está numa força muito forte dentro da ritualística, com pensamentos, com energia, visualizando vidas passadas, passando pelos fluxos, pelos processos, e você precisa ancorar, você precisa se conectar com a terra para que você possa acalmar toda aquela tempestade que está acontecendo dentro de você. Aquela tempestade de pensamento, aquela tempestade de energia, de emoção que está mexendo em tudo dentro de você. Então é um processo tão intenso que há necessidade em alguns momentos de você ancorar, de você aterrar. E eu passei por essa ritualística do aterramento. E depois eu fui para a ritualística de conexão com a medicina sagrada. A medicina sagrada, ela é composta de duas plantas, chacrona e o mariri. A chacrona e o mariri, eles trazem uma frequência
de uma sintonia diferente. Imagina só, existe uma substância que está nessa união, nessa fusão com rezos, que chama-se DMT. O DMT, ele é fabricado pela nossa pineal. A pineal, ela está lá dentro do nosso cérebro e é como se fosse um grãozinho de arroz. E essa pineal é o que nos permite conectar com o campo espiritual. É o que nos permite, é como se fosse um Wi-Fi que te conecta com as egrégoras mais elevadas. E é onde você consegue receber informações, direcionamento, intuições através desse Wi-Fi chamado pineal. Por isso que aqui embaixo há um trabalho muito grande com a questão do cloro, dos cremes dentais e de tantas outras coisas que calcificam essa pineal, para nos manter aqui aprisionados na 3D, sem a gente receber orientação, sem a gente se conectar com a nossa egrégora espiritual. Então, dentro do nosso corpo, a pineal, ela fabrica uma substância chamada DMT. O DMT, ele é fabricado em grande quantidade pelo nosso corpo em 2 momentos. No momento do nascimento, aquele momento em que você está atravessando o portal, aquele momento em que você está vindo do mundo espiritual para o mundo físico. Esse momento, a tua pineal, ela fabrica em grande quantidade esse DMT e permite aquele processo do teu espírito encarnar em um corpo físico que já está ali pronto e preparado para receber você, o teu espírito, a tua essência. Então, digamos que a conexão ela acontece 100% no momento do nascimento, que é quando a pineal encharca para poder fazer o processo encarnacional. E no segundo momento em que o corpo, a pineal fabrica esse DMT em grandes quantidades, é no momento da morte, no momento em que você solta o corpo físico e você atravessa o portal para ir para o mundo espiritual. É o segundo momento em que a tua pineal fabrica esse DMT em grandes quantidades. Eu falei para você das 2 plantas, da chacrona e do mariri. A chacrona e o mariri, juntas, ancoradas em rezo, elas trazem o DMT. E esse DMT, quando você toma ele, quando você ingere ele, você está simulando uma morte. É como se você estivesse passando por uma morte e, ao mesmo tempo, você está experimentando um renascimento. Mas há uma diferença. Quando você passa por um processo desse, você tem a oportunidade de avaliar a sua vida, o que você fez da sua vida, todas as escolhas que você fez, estando ancorado no planeta. Imagina só, vamos visualizar essa possibilidade. Imagina isso, você de repente desencarna. E quando você desencarna, que você vai ver que após a morte a vida continua, e é o momento no qual você vai avaliar tudo o que você fez aqui no planeta. E é aquele momento em que você avalia que você perdeu muito tempo com coisas que não eram importantes, com coisas que não traziam nenhum avanço espiritual para você. Aí é quando a gente vai perceber que a gente se dedicou demais ao dinheiro, ao trabalho, e a gente não deu a atenção que deveria dar aos filhos, à esposa, ao marido, a todas as pessoas da família, pai, mãe, irmãos. Aí é que a gente vai conseguir perceber que as coisas simples tinham mais valor do que muitas das coisas que a gente vê como valor. Agora imagina,
Você conseguir enxergar isso, você conseguir perceber isso quando não tiver mais chance de voltar para fazer diferente, para corrigir. Foi isso que o seu irmão Gleidson passou. Quando eu participei da minha cerimônia, da minha primeira cerimônia, que eu fiz o primeiro mergulho, eu consegui, ainda estando no corpo, mas ao mesmo tempo afastado dele, eu consegui enxergar tudo que eu estava fazendo da minha vida. Eu consegui olhar para o lado escuro de minhas manifestações. Aí eu consegui perceber que eu estava perdendo tempo com coisas que não eram importantes. Eu percebi que eu estava valorizando coisas que não eram importantes. E aí eu percebi também todas as outras coisas que me amedrontavam, me limitavam, que me desconectavam do meu caminho de luz. Eu percebi a importância daqueles pensamentos negativos pesando em cima de mim para me levar para que eu me perdesse. E dentro desse processo, dentro dessa cerimônia que eu participei, eu tive a experiência de enxergar muitas coisas. Eu vi minhas vidas passadas. Tem um fato que é importante eu falar. Eu, desde adolescente, eu lembro que eu sempre tinha uma dor muito forte na minha coluna. E era uma dor que não passava. E eu lembro que no primeiro momento que eu entrei no meu trabalho espiritual, eu vi muitas coisas, eu vi muitas imagens, eu vi muitos seres feios, eu vi muitas imagens feias, crucifixos, símbolos maçônicos, eu vi caveiras, vi muita coisa muito pesada. E naquele momento que eu vi aquelas imagens, eu fiquei assustado. E eu perguntei, né? Eu falei assim, o que são essas imagens que eu estou vendo? Eu estou assustado. Aí uma voz falou comigo. Disse assim, essas imagens que você está vendo são imagens que estão armazenadas no seu subconsciente. E aí eu comecei a traçar um diálogo com aquela consciência que estava me mostrando as coisas. E eu disse assim, e por que essas imagens ficam aí? E aí aquela consciência me disse, essas imagens ficam trazendo essas energias densas e pesadas para você. Por isso em que muitos momentos você se sente triste, e você se sente com medo, e você se sente assustado, e você se sente inseguro. São essas imagens subliminares que estão trabalhando no teu campo subconsciente. Em muitos momentos fazendo você sonhar com coisas ruins, com coisas negativas. Aí eu disse assim, e por que eu estou vendo essas imagens? E aquela consciência da medicina sagrada, que a gente costuma chamar de abuela, que é a avó, é uma vozinha, uma senhorinha bem idosa, que se mostra com uma consciência da medicina e ela nos ajuda nesse trabalho de cura. E aí ela me disse assim, nesse momento você está vendo que é para ser trazido para a superfície, para você limpar, para você jogar fora. Eu achei muito interessante. Bom, eu vi todas essas imagens, mas eu também tinha a dor na coluna. E de repente, depois que aquelas imagens sumiram, apareceu uma imagem em que eu estava como se fosse um sonho real. Eu sabia que eu estava sonhando e que eu estava vendo tudo aquilo acontecer. E aí eu vi um rapaz. Apareceu a imagem de um rapaz. Um rapaz, eu acredito que de uns 16, 17 anos. E quando eu olhei para aquele rapaz, ele estava num castelo e ele estava fugindo daquele castelo. Quando eu olhei para aquela imagem, eu sabia que aquele rapaz era eu. E naquele momento em que eu vi aquele rapaz pegando o cavalo para fugir do castelo, na mesma hora, as informações do que estavam acontecendo chegaram na minha consciência.
Eu estava vendo aquela imagem e eu já estava acessando o que estava acontecendo. Aquele rapaz, que era eu em outra vida, ele tinha sido induzido por alguns empregados da casa a fugir. E dentro daquela visualização que eu recebi, ali naquela vida, eu tinha me apaixonado por uma plebeia. E pelo fato de eu ter me apaixonado por essa plebeia, esses funcionários lá me incentivaram a fugir para ficar com o meu amor, digamos assim, daquela vida. E eu peguei o cavalo e, desobedecendo os meus pais, que eram pessoas influentes ali, eu fugi do castelo e fui para tentar viver o meu amor. E naquele caminho, enquanto eu pegava o cavalo para sair, eu vi que tinha uma emboscada no caminho. E no caminho tinham outros rapazes com aquelas armas chamada besta, e eles atiraram com uma arma daquela na minha costa e pegou na minha coluna. Naquele momento, eu caí no chão. Eu lembro que eu estava deitado no meu colchonete, participando do meu processo, e naquela hora que eu vi aquela imagem daquela lança entrando na coluna, eu senti uma fisgada muito forte na minha costa, no lugar aonde eu senti as dores. E naquela hora eu botei a mão e fiquei ali chorando, sentindo um pouco daquela dor e ainda vendo a imagem. E aí eu vi que eu fiquei jogado no chão e ali eu faleci. Eu fiz o desprendimento, eu morri ali. E eu assisti aquela imagem daquela minha morte naquele momento. E aí, a partir daquele momento, deu tempo só de eu começar a sentir o meu estômago, eu deitado no meu colchonete, vendo aquela imagem, eu morrendo ali, eu comecei a sentir o meu estômago rodando. E o meu estômago começou a fazer barulho para tudo quanto é lado. Deu só tempo de eu sentar, de eu pegar o meu balde, me abraçar com ele. E naquele momento, eu comecei a vomitar. E eu sabia que o que eu estava vomitando era aquela vivência daquela vida. E eu sabia também que o que eu estava vomitando eram aquelas imagens que eu tinha acessado, que eu tinha visto ali, antes, no começo ali da cerimônia. Eu sabia que tudo aquilo que eu estava jogando fora tinham sido as imagens que eu tinha visto. Tinham sido os sentimentos que eu tinha sentido. Sentimento de tristeza, sentimento de infelicidade, sentimento de medo. Tudo aquilo estava sendo jogado fora no momento em que eu estava vomitando. E eu tinha sido orientado a perguntar o que era aquilo que eu estava jogando fora. Então eu perguntei para a consciência da medicina. Eu falei assim, o que é isso que eu estou vomitando? E antes de eu terminar de perguntar, na mesma hora, a abuela, a consciência da medicina sagrada, ela me mostrou que eu estava vomitando tudo aquilo que eu tinha acessado. Então assim começou a minha jornada no meu processo de limpeza. Imagina uma madrugada inteira de trabalho espiritual. Na primeira etapa, eu limpei muita coisa pesada, de muitas experiências, de outras vidas em que eu desencarnei de forma dolorosa. Limpei muita coisa. Eu tô sentindo de dividir algo que é importante. Eu lembro que há um tempo atrás eu tinha uma coisa muito forte com essa questão de relacionamento. Todas as vezes que eu estava em um relacionamento, quando estava tudo bem, eu estava feliz, estava tudo indo bem, de repente eu me desinteressava. Eu perdia o interesse pela namorada, geralmente era quando era namorada. Eu perdia o interesse, eu não queria mais, eu já não me interessava mais, perdia a graça. E eu nunca entendia o que isso acontecia, porque era algo assim muito estranho. Tudo bem, tudo indo bem e de repente perdeu o interesse. E aí dentro dessa experiência, desse primeiro dia, teve um momento em que eu vi uma casa e eu olhei e
tinha uma cômodazinha, um vaso de flores, uma casa bem humilde, de madeira, na beira de um lago, um gramadinho verde, o riacho passando lá à frente, e eu estava dentro da casa. E aí, eu estava dentro daquela casa, tipo, eu estava deitado no meu colchão, mas a visão, a energia, o sentimento que eu estava sentindo era daquela visão que eu estava tendo. E naquele momento em que eu estava ali, eu estava sentindo todo aquele amor. Eu sentindo um amor tão grande por uma moça que eu não sabia de onde vinha aquele amor. E aí eu olho para uma penteadeirazinha que tinha lá e eu vejo um porta-retratos. Nesse porta-retratos, uma foto bem antiga e uma imagem de um rapaz com uma moça muito bonita. E aquele mesmo momento que eu olhei para aquela imagem, eu vi, senti, percebi que aquele rapaz era eu e que aquela moça era minha companheira daquela vida. E aí na mesma hora eu senti o tamanho do amor que eu sentia por ela e depois eu já senti a dor. E aí veio aquele vazio, veio aquele sentimento ruim de perda. E ali, naquele mesmo momento, eu consegui acessar e ver o que tinha acontecido. Aquela moça, ela tinha falecido. Eu não lembro exatamente o que tinha acontecido. Eu não lembro se ela tinha tirado a própria vida ou se ela tinha falecido por alguma situação. Já faz muito tempo isso. Mas eu lembro que eu fiquei muito triste porque ela não estava mais ali. E eu via aquela coisa, eu via aquela energia, eu senti tudo aquilo e depois chegou a hora de eu sair dali, de eu seguir em frente. E eu não queria sair dali, eu queria ficar ali. E aí a consciência da medicina sagrada diz assim: solta, deixa ir, libere. Aí eu dizia assim: eu não quero soltar, eu não quero deixar ir. Eu gosto daqui, eu quero ficar aqui, eu quero ela de volta. Eu dizia assim. E aí aquela consciência da medicina dizia para mim: solte, deixe ir. Você já passou muito tempo preso aí. E aí eu lembro que no meio de plantos eu chorava igual uma criança no meu colchonete, acessando todas aquelas informações. E a consciência dizendo: solta, deixa ir, para você poder seguir em frente. E aí, chorando muito, sentindo muito aquela energia, sabendo que eu tinha que deixar ir, eu decidi deixar ir. E aí eu verbalizei: eu me perdoo e eu te perdoo. Pode seguir, eu sigo o meu caminho. E aí naquele momento, aquela imagem começou a desaparecer e vieram outros trabalhos logo em seguida. Vômito novamente, jogando fora tudo aquilo. Então, por que eu estou dividindo algo tão intenso da minha vivência com você? Depois de todos esses processos, eu fiquei me questionando em qual outro lugar, de qual outra forma, eu poderia ter curado coisas tão profundas que me machucavam e eu não sabia de onde que vinha. Eu não sabia o que acontecia. Antes eu não conseguia ficar com ninguém. Eu não conseguia ter uma companheira. Eu não conseguia formar uma família, que era algo temporário. Tinha um tempo determinado que eu conseguia ficar ali. Depois eu já não conseguia mais. Então coisas que se repetiam constantemente na minha vida, depois que eu tive a oportunidade de passar por um processo desse, que é muito intenso, limpou tudo aquilo, curou tudo aquilo e me trouxe para uma experiência de vida diferente, enxergando o que eu quero escolher, enxergando tudo que eu estou decidindo viver. E isso foi algo que fez uma diferença muito grande em minha vida. Depois desse trabalho mais pesado, limpando tudo isso, eu tive a experiência mais bonita da minha vida. Eu fui levado para dentro da nave Nova Jerusalém.
E dentro da nave Nova Jerusalém, aconteceu assim. Eu saí de um desses processos mais intensos e veio um flash, um clarão, uma luz muito intensa. E aí aquela luz meio que ofuscou a minha visão e aí depois ela foi sintonizando. À medida em que ela foi sintonizando, eu me vi dentro de um espaço muito grande e eu vi que eu estava no centro e que ao meu redor tinham vários seres. Eu vi arcturianos, eu vi pleiadianos vários, eu vi felinos, eu vi blue avens, eu vi insetoides de diversas formas, em forma de barata com tipo humanoide, né, em pé, e musculoso com os bracinhos cruzados. Eu vi insetoides em forma de grilo, eu vi insetoides em forma de louva-a-Deus, eu vi muitos seres ali. Eu vi blue avens de várias formas também, alguns um pouco diferentes. Eu vi felinos altíssimos, lindos. Eu vi muitos seres de luz ali e muitos pleiadianos lindos. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, olha que coisa linda, onde que eu tô? E aí, de repente, eu fiquei muito emocionado com aquela imagem. Eu falei, nossa, onde que eu estou? E aí eu vejo uma voz falando na minha consciência, você está dentro da nave Nova Jerusalém. E aí eu falei, aí eu soltei um palavrão, né? Falei, putz grilo, mano, não vou falar o palavrão que eu falei, né? Mas eu falei um palavrão, falei, não acredito que eu tô aqui, que coisa mais linda. Aí de repente todos começaram a sorrir. Aí eu falei assim, caramba, por que eles estão sorrindo? Será que eles estão ouvindo o que eu estou pensando, o que eu estou falando? E aí a Astacheran disse para mim assim, nós estamos ouvindo, a comunicação aqui ela é telepática, tudo que você pensa a gente acessa também. E aí eu falei mais uma vez um palavrão, dei risada, todo mundo começou a sorrir e eu muito feliz e muito alegre de estar ali, porque era um lugar que eu estava tentando acessar já há muito tempo. E aí, de repente, eu estava ali. E aí, ali, eu comecei a receber um conjunto de orientações referente ao meu trabalho, referente à minha missão, referente à minha vida, referente à transição do planeta, referente a muitas coisas que iriam acontecer dali para frente na minha vida. Então, ali também eu recebi a informação que eu ia me tornar um curandeiro, que na verdade essa missão, esse trabalho de curandeiro, que eu já tinha tido umas experiências de outras vidas, manuseando ervas, manuseando plantas e com um trabalho de cura, de rezo, como um xamã, como um curandeiro. E aí eles me disseram que a partir daquele momento eu iria começar a acessar essas informações vindas dessa outra linha do tempo aonde eu ainda existo como um curandeiro. E que eu ia começar a receber essas orientações e que isso ia intensificar o meu trabalho por aqui, do lado daqui. E chegaram várias outras informações, mas o que era importante eu compartilhar com você é sobre isso. Hoje eu fico parado tentando me questionar de que outra maneira existiria a possibilidade de eu me conectar a isso, de eu receber essas orientações, de eu fazer essas limpezas no nível tão profundo quanto esse em que eu participei, em que eu passei. Então, isso foi algo tão importante, tão intenso, que isso mudou a minha vida de uma maneira totalmente. Mudou meus interesses, mudou minha forma de ver a vida, mudou a minha forma de me ver, mudou minha forma de se comportar, mudou meus planejamentos, mudou tudo. Tudo ganhou uma direção totalmente diferente, conectada com a amorosidade divina, conectado com o amor, com a paz, com a leveza e com todas as coisas positivas.
Agora vamos falar um pouquinho sobre você. Aonde será que você teria a possibilidade de trabalhar coisas tão profundas quanto essas, se não fosse através de um trabalho como esse? Claro, agora também você já sabe a importância de você não ir participar de uma cerimônia em qualquer lugar. Falando em cerimônia, com o direcionamento dos mentores que me mandaram para o lugar certo, também eles me mandaram receber o treinamento de curandeiro nesta vida no lugar certo. Então eu me tornei um curandeiro. Depois de eu me tornar este curandeiro, conectado em costumes de uma tribo indígena chamada Shipibo, que é uma tribo do Peru. Eu já tive 3 vezes no Peru, já participei de cerimônias com essa ancestralidade no Peru, recebendo orientações, recebendo direcionamento, passando por aprendizado, me melhorando, me especializando com esses trabalhos espirituais em um nível mais profundo. E hoje a gente está aqui conduzindo essas cerimônias. Então você precisa entender assim: existe a possibilidade de você participar de uma cerimônia dessa presencial no Universo Ascensão, que fica no interior de São Paulo, em Ibiúna, e a nossa equipe te auxilia para que você consiga chegar. Mas se você mora em outro país e não tem como você vir, se você mora em outro estado e não tem condição de você vir, você pode participar de um processo espiritual como esse à distância. Então tem 2 formas de você se conectar: presencialmente e à distância. Ok, irmão Gleidson, qual é a diferença de um processo para o outro? Quando você participa desse processo presencialmente, seu irmão Gleidson de Paula e toda a minha equipe de seres de luz, tanto os espirituais quanto os físicos, ou seja, eu tenho uma equipe preparada, especializada, que auxilia nesse trabalho. Então nós vamos estar fisicamente com você. Então a gente te prepara para todo esse processo, a gente tira todas as suas dúvidas. Só a explicação de preparação da cerimônia dura em torno de 2 horas. Então não fica nenhuma dúvida e você consegue estar dentro desse fluxo, passar por essa experiência que é muito intensa, mas com todas as orientações para você não sentir medo, para você passar da melhor maneira e com o nosso apoio ali. Se for necessário eu segurar sua mão, eu estarei lá com você, fisicamente e espiritualmente também, do outro lado, assistindo e conectado a você, a todo esse trabalho. Em muitos dos momentos, você abre os olhos, você vê que você está na cerimônia, que você está participando do processo, você olha e você pode me ver no salão na minha forma arcturiana, você pode me ver no salão como um velhinho, com cachimbo, soprando, com a maraca na mão, fazendo o trabalho de cura, de rezo, mas também você pode olhar e me ver fisicamente ali. Então é uma experiência muito linda e dentro dessa experiência também você pode acessar, ver seus mentores. Em muitos dos momentos, quando você está preparado, você pode inclusive se ver na sua forma espiritual, ou seja, a sua verdadeira origem é mostrada para você ali quando você está preparado para esse processo. Então é um trabalho muito bonito. Ok, irmão, entendi como é fisicamente. E como é espiritualmente? Como é a distância esse processo? Dentro desse trabalho à distância, todo o ancoramento que você recebe são 2 arcturianos, para você entender um pouco mais sobre esse processo. Quem trouxe a medicina sagrada para o nosso planeta foram os arcturianos. E a medicina sagrada, ela é utilizada em planetas de até 7ª dimensão. Imagina, nós estamos em 3ª. Ou seja, planetas de até 7ª dimensão também utilizam a medicina sagrada
com o ancoramento dos arcturianos dentro desses processos espirituais. Então a medicina sagrada, ela é utilizada em planetas de até 7ª dimensão. E os arcturianos estão conectados junto com a gente. Quando você participa de uma experiência dessa na sua casa, dependendo do trabalho que está sendo feito, é feito trabalhos, primeiramente, de retirada de implantes, de retirada de chips, é feito esse trabalho de desprogramação dessas formas, pensamentos que ficam fazendo você pensar negativo, você vibrar de uma forma ruim, você fazer coisas ruins, você ficar só trabalhando com a consciência, projetando coisas negativas para você. Esse trabalho, ele mexe muito no teu campo. Então, mesmo que você esteja na sua casa, que você esteja ali deitado, você recebe todas as orientações, desde preparação, os banhos de erva, a limpeza no teu ambiente, a preparação. Você recebe todas essas orientações para você se preparar para a tua ritualística. E no dia da sua ritualística, você é conectado ao campo daquela cerimônia presencial que está acontecendo no universo Ascensão. Então você vai estar na sua casa, mas você vai estar conectado no mesmo campo da mesma cerimônia. Então, dependendo da cerimônia, nós vamos estar trabalhando energias diferentes. Em algum momento, nós vamos estar trabalhando as energias kármicas, limpando karma, limpando sentimentos ruins, limpando dívidas kármicas que a gente ainda carrega. E uma outra cerimônia, nós vamos estar dissolvendo os imprints, dissolvendo as formas pensamentos, desprogramando toda essa parte de memória, de toda essa parte de pensamentos negativos, de frequências negativas que foram programados, as crenças e tantas outras coisas. Então, dependendo, cada cerimônia vai ser um trabalho diferenciado, um trabalho específico. Mesmo que a gente não anuncie qual a limpeza, qual o trabalho que está sendo feito naquele momento, mas a própria consciência da medicina, ela traz esse trabalho específico em determinadas direções. Então, irmão, eu estando em casa, fazendo virtualmente, o que pode acontecer? O que pode acontecer é, primeiramente, você sentir uma sensação muito forte de irritabilidade. É muito parecido quando você está presencialmente. É trazido para a superfície aquela energia, aquela frequência, para poder ser dissolvido. Então, a energia da raiva, a energia da tristeza, a energia da irritabilidade é trazido. Dependendo das habilidades de cada ser que está participando da cerimônia, você, em muitos momentos, até vomitar, você vomita. Por isso que é importante seguir todos os processos. Então, você também prepara o seu balde lá na sua casa. Se te der ânsia de vômito, em vez de ficar com aquele sentimento, eu estou passando mal, eu vou vomitar. Não, jogue fora, né? Trabalhe para você jogar fora tudo aquilo. Então, abraça teu balde e vamos que vamos, com alegria sempre, gratidão e alegria. E aí você joga fora tudo aquilo, no outro dia você está novo, você está nova de novo. Às vezes a gente passa até 2 dias dentro daquele processo, recuperando a energia da cerimônia. Então, dependendo das suas habilidades, você pode visualizar, acessar e ver muitas coisas que estão sendo curadas em você, mesmo você estando aí em casa. Você não tomou a medicina sagrada fisicamente. Você acessa a medicina sagrada energética. Você toma uma medicina sagrada energética. Então, esse processo, ele traz para você todo esse fluxo espiritual, todo esse movimento espiritual. Então, é muito importante você fazer toda a preparação do jeitinho que você precisa. Agora, claro, irmão, esse processo que eu faço em casa, ele é tão intenso quanto o que eu faço aí?
sem sombra de dúvidas, não é. O processo estando aqui, ele é muito mais intenso. O processo estando na sua casa, ele vai limpar a tua energia, a tua frequência, ele vai dissolver isso. Em muitos momentos você não consegue ver o que foi limpo, você não consegue perceber, mas você sente a irritabilidade, você sente o enjoo, em muitos dos momentos você vomita, em muitos dos momentos dá diarreia, que a diarreia também é uma das formas de eliminar, materializa tudo aquilo no estômago, ou vai para baixo ou vem para cima. Tem que ser jogado fora de alguma forma. Então é um processo muito intenso de fluxo espiritual. Algumas das nossas cerimônias, elas trabalham algumas energias diferentes, mas todas elas trabalham remoção de implantes, remoção de chips, a desprogramação das crenças e esses trabalhos mais intensos ligados aos karmas. Então, é muito comum algumas pessoas dentro desses processos surgirem no dia seguinte com algumas pequenas cicatrizes em alguns lugares do corpo e perceber e lembrar de ter visto o arcturiano mexendo ali, extraindo, tirando alguma coisa dali. Muitas das pessoas voltam com lembranças de estarem nas macas, tirando alguma coisa dali, dos arcturianos estarem mexendo, e às vezes você está deitado na sua cama e você sente a pele tremendo, você sente o corpo vibrando, você sente o osso gelando. Então são experiências de fato surreais que acontecem dentro desses processos. Então é um processo espiritual e energético muito intenso. Então, você agora que já sabe como é que é, lembre-se, tudo tem que ser feito com dedicação. Então, mesmo que você esteja em casa, se é orientado para você fazer a limpeza energética na sua casa, você não faz. É orientado para você fazer os banhos de ervas, você não faz. É orientado para você fazer o jejum de proteína, você não faz. Os mentores olham, a equipe espiritual que faz esse trabalho olha e diz: fulano não quer fazer o processo, então nós vamos atender o desejo dele. O livre-arbítrio acima de tudo. E aí não conecta você no trabalho de cura. Não importa todo o procedimento aqui que a gente faz. Não importa o irmão Gleidson pegando o seu nome e conectando, fazendo rezo, conectando você no fluxo. Não importa os arcturianos também conectando seus familiares. Agora nós estamos com um trabalho diferenciado, então quando você participa, você pode escrever até 3 pessoas para poderem receber esse processo junto com você. Ou seja, receber a energia de limpeza e de cura à distância. Mesmo que eles não se preparem, mesmo que eles nem saibam o que está acontecendo. Mas eles recebem visita dos seres de luz e recebem ajuda para ganhar consciência. Então você pode também conectar até 3 pessoas dentro desse processo, que é uma novidade que nós estamos implementando agora com a permissão dos nossos mentores. Então, esse trabalho é um trabalho muito bonito. Verifique a possibilidade de vir fisicamente, de fato é uma experiência incrível. Verifique a possibilidade, se você não tiver como, se inscreva para fazer à distância e venha se conectar junto com a gente para esse lindo fluxo. Lembrando, nós estamos dentro da maratona de trabalho espiritual de 2024, um momento muito importante. Então, a partir de agora, nós vamos ter todos os meses cerimônias, retiros, tanto cerimônias presenciais quanto cerimônias à distância, que é através da sintonização arcturiana e através da Câmara de Cura do Comando Mariano, que é o Comando de Mãe Maria, que trabalha já uma energia diferente. A Câmara de Cura do Comando de Mãe Maria, ele é sintonizado junto com o trabalho dos retiros espirituais. Então nós vamos ter também no Universo Ascensão retiros tanto físicos quanto retiros à distância, virtuais. E dentro desses trabalhos sempre intensificando mais
para que todos possam se conectar junto com a gente. Então, agora que você já entende, já sabe a importância de cuidar para não fazer a cerimônia em qualquer lugar, de não fazer com qualquer pessoa, porque existe a necessidade de você tomar muito cuidado com o ancoramento. Quando não é feito dentro da ritualística do jeito que tem que ser, conectando a alegria da forma como que tem que ser, com a força correta da medicina, corre o risco de você ter uma experiência muito negativa. Então, tomem cuidado com isso. É um processo espiritual muito bonito, muito lindo, que vai trazer para você um despertar diferenciado, e nós estamos aqui de braços abertos, nos colocando à disposição para te ajudar dentro de todo esse processo. Então, é uma grande alegria para mim estar junto a você. Não perca a oportunidade, venha, o link está aqui na descrição, se inscreva, está em algum lugar aqui, se inscreve e venha se permitir participar desse processo lindo, junto com toda a família e com todos os seres de luz que estão conectados à família do Ascensão Planetária. Um abraço do seu irmão Gleidson de Paula e vejo você em breve para esse lindo trabalho de cura. Namastê.